da Magia, Ilha dos Tupinambaranas, Ilha dos Parintintins, terra dos bois garantido e caprichoso. Hoje nós vamos falar de Parintins, a terra do festival folclórico, do maior festival folclórico do Amazonas, quiçá do Brasil. Sejam muito bem-vindos ao canal Destinos da Amazônia. Muito prazer, eu sou o Rodolfo. E aproveitando que nós estamos no mês de junho, que é mês de celebração de festas juninas, mas claro, com a pandemia, todas estão canceladas e muitas estão sendo realizadas através de lives. E esse ano, como nós não vamos ter o Festival de Parintins 2021, vai ser realizada uma live no sábado, dia 26, para que os amantes do Festival de Parintins possam acompanhar a disputa anual entre os bois garantido e caprichoso. Então, se você gosta do Festival de Parintins, já deixa na sua agenda aí para conferir essa live, que vai ser muito show. E com certeza a preparação para o ano de 2022. 2022, se Deus quiser, nós estaremos lá presencialmente. Nós vamos te levar para conhecer o Festival de Parintins. Então, falando um pouquinho de Parintins, Parintins é uma ilha. Está localizado à margem direita do rio Amazonas, o grande rio Amazonas, e é toda rodeada de belezas naturais. Não é à toa que a cidade se transforma em pura inspiração para os artistas, para as pessoas que vivem ali. Parintins é conhecida como a terra de artistas geniais, pessoas com mentes muito férteis que criam, que dão vida a monumentos, a esculturas que durante 3 noites se apresentam no Festival de Parintins. É uma festa sem igual, gente. Só vendo de perto, só você vindo aqui para conhecer de perto o que é a festa, o que é o Festival de Parintins. Então já deixa agendado aí. Se você não conhece o Festival de Parintins, tá bom de dar uma olhadinha, procura vídeos aí a respeito do Festival de Parintins, que é uma festa sem igual, uma festa contagiante. Essa é uma festa anual que acontece sempre no último final de semana do mês de junho. Antigamente o festival possuía uma data fixa no mês de junho, acontecendo nos dias 28, 29 e 30 de junho. Mas às vezes essa data caía no meio da semana, impossibilitando que as pessoas que trabalhavam pudessem conferir o festival. Então, desde 2003, a data passou a ser móvel para cair no último final de semana de junho. Então, assim nós temos uma data, um festival com uma data móvel que sempre cai no último final de semana de junho, possibilitando assim as pessoas participarem sem atrapalhar os dias de trabalho. Bem, Parintins é uma cidade que fica localizada no rio Amazonas, fica distante 370 quilômetros linha reta de Manaus e só pode ser acessada de 2 formas. A primeira é o fluvial, através dos rios. Nós temos as embarcações que saem de Manaus frequentemente em viagens que duram 18 a 20 horas descendo o rio Amazonas até Parintins. Esse daí é o método mais tradicional, onde as pessoas trazem a sua rede, arrumam um localzinho na embarcação e passam ali o tempo todo viajando, apreciando lindas paisagens que só o rio Amazonas oferece. E o segundo método é o avião. São viagens curtas de menos de 1 hora durante o período do festival. Existem empresas que trabalham com voos fretados que saem de hora em hora, Manaus-Parintins, Parintins-Manaus. O Festival de Parintins ele é uma ferramenta econômica muito grande, ajuda a desenvolver o município e durante 6 meses, com a preparação do Festival de Parintins, é a principal fonte de renda de muitos parintinenses. Parintinenses, como vocês sabem, são pessoas geniais, então eles conseguem fazer um festival rapidinho, construir uma apresentação da noite para o dia. Quando você pisca os olhos, o festival já está pronto. Então, o povo de Parintins tem todo o nosso respeito por ter essa força de vontade, por ter essa garra de mostrar sempre o melhor, de mostrar a cultura amazônica de uma forma bem ampla e bem difundida e, claro, com um acabamento fino, com um acabamento que deixa muitas pessoas de boca aberta. Não é à toa que os artistas de Parintins são levados para o Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro para ajudar na preparação desses eventos lá também. Durante o Festival de Parintins, durante o período do Festival de Parintins,
O clima na cidade ele é quente e úmido. Temos o período de sol muito quente, varia entre 35 e 38 graus, essa é a média. E nós temos as pancadas de chuva que acontecem frequentemente no mês de junho, que aí já seria o período de transição entre o inverno e o começo do verão. Se você está se preparando para ir para Parintins, é bom você estar preparado para pegar uma chuvinha que com certeza você vai se molhar lá na cidade. Parintins é uma cidade muito quente, né? Então aí a gente recomenda as pessoas sempre estarem se hidratando para evitar a desidratação. As pessoas que ficam para assistir o festival na arquibancada pública passam tempo numa fila, esperando que os portões se abram no finalzinho da tarde, para que eles possam começar os ensaios e assim participar do evento que acontece à noite. É muito comum ver vendedores com bebidas, cerveja, refrigerante, água, então isso daí é muito acessível lá em Parintins. Então se você está pensando em vir para o Festival de Parintins e ficar na galera, toma cuidado para não ficar desidratado, tá pessoal? Protetor solar, chapéu, que aqui o sol ele é bem escaldante. Parintins conta com uma rede de bancos que você pode sacar o seu dinheiro, né? Bancos como o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, tudo isso é fácil de encontrar durante o Festival de Parintins. Ficar hospedado, você pode ficar hospedado. Parintins oferece uma gama para todos os gostos, uma gama de hospedagem simples, hospedagem em casas de famílias nativas, hotéis 5 estrelas, pousadas. Então, na questão da hospedagem, você precisa se adiantar. Caso você esteja pensando em participar do Festival de Parintins, isso é uma dica que a gente dá para você. Procure a sua hospedagem bem antes para você evitar surpresas. Geralmente no período do festival, hospedagens, hotéis, pousadas esgotam assim, ó, muito rápido. As atrações turísticas, Parintins ela conta com muitas atrações que você pode conhecer. Só ali dentro da ilha nós temos o mercado municipal, que foi recentemente restaurado. Conta com uma área de observação do rio Amazonas muito bonita, onde você pode sentar, tomar seu café e apreciar essa linda paisagem que o rio Amazonas oferece. Você pode visitar também a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, que é a igreja que faz a divisão da cidade. Então ela está voltada para o rio Amazonas, e do lado direito da cidade é onde está localizado a área do Boi Bumbá Caprichoso, e do lado esquerdo da igreja da cidade é onde está localizado o lado do Garantido. O lado do Garantido se chama Baixa do São José, o lado do Caprichoso se chama Bairro da Francesa, né? Mas claro, outros bairros também fazem a composição desse lado, dos bairros que compõem o lado do Caprichoso. Isso não quer dizer que quem mora do lado do Caprichoso é caprichoso, né? E quem mora do lado do Garantido é garantido. Cada um tem a sua preferência. E isso daí é uma coisa que você precisa ter. Se você vem para Parintins, você não pode ser meio termo. Nesse caso aqui, estou sendo meio termo porque nós trabalhamos com viagens, nós trabalhamos com pacotes turísticos. Então, nós fazemos a representação dos dois bois, da cultura amazônica. Mas quando chegar lá, você tem que ter uma preferência. Ou é garantido ou é caprichoso. Garantido é o boi com o coração na testa, e caprichoso é o boi com a estrela na testa, certo? Então já vai se preparando, já vai assistindo aí para ver qual é o boi que vai pegar o seu sentimento, que vai te agarrar, certo? Então já vai escolhendo logo o seu boi, tá pessoal? Outros locais que também você pode conhecer durante a sua estada em Parintins é a Praça do Comunas, que fica localizada na Orla de Parintins, um ótimo lugar para que você possa apreciar um lindo pôr do sol. O Balneário Cantagalo, que está localizado na região do Aninga, um ótimo lugar para passar o dia, tomar um banho de rio, e especialmente no mês de junho, que faz muito calor em Parintins. A Orla é um local que você não pode deixar de visitar, especialmente no finalzinho da tarde, para apreciar aquele lindo pôr do sol. Não deixe de conferir os currais dos bois Garantido e Caprichoso, porque ali é que acontece toda a magia. Ali é onde se constrói todas as alegorias, onde se montam todas as fantasias, e é um lugar magnífico, um lugar que você precisa de autorização para visitar, mas que com certeza você vai ficar muito encantado com os bastidores da criação do Festival de Parintins.
A central de artesanato, que está localizado bem pertinho ali do Porto de Parintins, onde você pode conferir artesanatos feitos em madeira, colares, pulseiras, cocares e muita coisa tradicional de Parintins, tudo feito em ótima qualidade, com um fino acabamento que vai te deixar de boca aberta. O bumbódromo, que é a arena dos sonhos, que foi construído justamente para que os bois pudessem ter um local de apresentação de forma organizada. Gente, uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum na visita de vocês a Parintins é provar a nossa gastronomia. Então Parintins é uma cidade recheada com vários restaurantes. Lá você vai encontrar restaurantes para todos os gostos. Restaurantes para café da manhã, lanchonetes, as peixarias. Nessas peixarias você pode provar o melhor da nossa culinária, os peixes amazônicos, o tambaqui, pirarucu, matrinchã, são vários peixes que você pode pedir de diversas formas, assado, caldeirada, muqueado. Então isso daí já é uma dica para que vocês que venham a Parintins não deixem de fazer, tá? Provar a nossa gastronomia. Não deixem também de no finalzinho da tarde tomar aquele tacacá. O que é o tacacá? O tacacá, ele é um caldo que ele é feito com o sumo da mandioca, o tucupi, o jambu, que é uma erva que deixa os lábios dormentes, a goma e, claro, o camarão. Não podemos deixar de falar de Parintins sem voltar a um tempinho atrás, exatamente no período áureo da borracha, quando o Amazonas vivia uma febre com a extração da borracha. Devido a uma grande seca que aconteceu no Nordeste entre 1877 a 1879, onde muitas pessoas morreram devido a esse forte fenômeno, isso forçou com que muitos nordestinos viessem para a região amazônica buscando uma forma de sobreviver com a extração da borracha. Eram atraídos com falsas promessas de que iriam ficar ricos e isso vinham para cá. Muitos vinham sozinhos, mas muitos também traziam as suas famílias. Com essa migração, muitas pessoas adquiriam dívidas, né? Dívidas que estavam embutidas dentro da viagem, dentro do material que era entregue às pessoas, o material de trabalho e também dentro da alimentação que era entregue. Então, com isso, a pessoa já adquiria uma dívida logo no começo da sua chegada aqui na região amazônica e tinha que trabalhar de uma forma escravizada dentro dos seringais. Então, no período áureo da borracha, o trabalho dos seringueiros só enricava somente aos barões e não aos soldados da borracha, como eram conhecidos. Esses bravos homens trabalharam por décadas dentro dos seringais do Amazonas. A cultura do Bumba Meu Boi, ela foi introduzida no Amazonas porque foi trazida também com os costumes nordestinos. Os seringueiros tinham o hábito de brincar de Bumba Meu Boi nos terreiros, nos quintais das suas moradias, como uma forma de entretenimento, como uma forma de lembrar das suas raízes. E com isso o boi bumbá foi se inserindo aos poucos dentro da nossa tradição. A história do Festival de Parintins é fundamentada em dois negros, Pai Francisco e Mãe Catirina, que fazem a representação da inserção da cultura negra no Festival de Parintins, na cultura amazônica. Então a história conta que Mãe Catirina, quando estava grávida, tinha o desejo de comer a língua do melhor boi da fazenda. Pai Francisco, temendo pela saúde do seu filho, vai lá e mata o melhor boi da fazenda. Temendo que o seu patrão descobrisse isso, ele recorre à ajuda do pajé curandeiro que vivia nas redondezas. Então ele vai até o pajé, solicita que o pajé faça a ressurreição do boi. Então o pajé, atendendo ao pedido de Pai Francisco, vai até a fazenda e depois de muitas sessões de reza consegue fazer a ressurreição do boi. E com isso se cria a história do Alto do Boi, aonde tudo termina numa festa e também com a participação de Gazumbá, que é o filho de Mãe Catirina e Pai Francisco. O boi garantido, ele é o boi mais tradicional que existe na cidade de Parintins. Foi criado por um pescador chamado Lindolfo Monteverde, depois de fazer uma promessa a São João Batista. Lindolfo Monteverde tinha sido acometido por uma grave doença, que se ele ficasse curado, ele ia fazer uma ladainha, onde ele sairia às ruas todos os anos para fazer uma brincadeira em homenagem ao santo.
Então, com isso, o boi garantido foi criado. Inicialmente era um boi de brinquedo feito de curuatá. Curuatá é uma casca de semente em formato de canoa que é muito comum aqui na região amazônica. O boi garantido ele é o boi que possui mais títulos de todo o Festival de Parintins, totalizando 32 títulos. A história do boi caprichoso. De acordo com vários registros, o boi caprichoso também foi criado no ano de 1913 por um político e advogado de Parintins chamado José Furtado Belém, que depois de uma viagem que fez à capital Manaus, decidiu criar um boi chamado Galante. E com a ajuda dos irmãos Cid, fez a sua primeira apresentação no ano de 1922, na cidade de Parintins. Naquela época, o boi ele era feito somente de papelão. E a partir dos anos 1925 em diante, essa brincadeira já passa a ser responsabilidade dos irmãos Cid. Originalmente o boi era chamado de boi galante e depois teve o nome mudado para boi caprichoso, com a ideia de caprichar mais, com a ideia de ser melhor em tudo que fazia. A criação do Festival de Parintins, ela se deu no ano de 1965, através da Igreja Católica, através de uma associação de jovens que decidiu criar o Festival de Parintins com a ideia de arrecadar fundos para a igreja. Os bois garantido e caprichoso até então não tinham um local certo para que fizessem a apresentação. As apresentações eram feitas geralmente na rua, né? Então, a partir do ano de 1966, os bois garantido e caprichoso, eles são introduzidos no arraial da igreja com a ideia de arrecadar fundos para a Arquidiocese de Parintins. Naquela época, a decisão do festival era decidida através de palmas. Então, as pessoas batiam palmas para decidir quem era o melhor e quem levaria o título na época. No ano de 1975, a organização do Festival de Parintins, ela passa a ser da Prefeitura de Parintins. Em 1994, nós tivemos a primeira transmissão via TV, que deu mais notoriedade para esse festival. E a partir daí, o festival tomou proporções inimagináveis. Para poder guerrilheiros de sangue tupi, defensores do chão de luta. Rede Amazônica de Rádio e Televisão, transmissão ao vivo do Festival Folclórico de Parintins, 29º Festival Folclórico. No ano de 2005 foi criada uma lei municipal que alterou a data do Festival de Parintins para o último final de semana de junho, sendo agora uma data móvel. Em 2018, o Festival de Parintins ele foi reconhecido como Patrimônio Histórico Brasileiro. Em 2020, pela primeira vez na história, nós tivemos o primeiro adiamento do Festival de Parintins por conta do Covid. Você sabia que Parintins é o único lugar que os patrocinadores são obrigados a mudar de cor? Então, se você está pensando em patrocinar o Festival de Parintins, já vá pensando em mudar a cor da sua marca. Confere aí com a gente o que aconteceu com marcas famosas que tiveram que mudar as suas cores. É muito comum empresas grandes, empresas de bebidas, telefonia celular, entre outras, terem que fazer ajustes nas suas cores para atender o Festival de Parintins. E esse ano não foi diferente. Em 2021, a Coca-Cola acabou fazendo latas promocionais, né, nas cores do boi garantido e do boi caprichoso, para que pudesse atender as galeras do Festival de Parintins. Então aqui nós temos a latinha azul, que faz a representação do boi caprichoso, e aqui a latinha vermelha, que faz representação ao boi garantido. Isso é muito comum em Parintins, onde as marcas precisam fazer adaptações nas suas logos para que sejam demonstradas dentro de cada área. Por exemplo, no lado do caprichoso, na cidade de Parintins, todos os patrocinadores têm que serem apresentados na cor azul e branca. E no lado do garantido, nas cores vermelho e branco.
Antes da padronização das cores, a Coca-Cola ela só vendia os seus produtos em uma cor. Então, como a Coca-Cola ela tem a latinha vermelha, ela tinha muita saída no lado vermelho, no lado do garantido. Mas no lado azul, quem acabava ganhando com isso era a Pepsi, a sua rival. Então a Coca-Cola decidiu criar latas promocionais, uma na cor vermelha e uma na cor azul, para que pudesse pegar os dois públicos. Isso daí é muito interessante. Nós da Amazon Destinations estamos preparando todos os anos pacotes para que você possa conhecer essa maravilha que é o Festival de Parintins. Nós organizamos pacotes em barcos hotéis, onde você tem a sua hospedagem dentro de barcos confortáveis, com camarotes, chuveiros elétricos, com uma assistência completa. Em Parintins nós realizamos passeios como city tours, como passeios em volta da ilha. Nós oferecemos uma gama de serviços para que você possa assistir o Festival de Parintins de forma segura e tranquila. Em nossos pacotes você tem assistência completa 24 horas e nós temos pacotes que atendem a todos os públicos. Pacotes em barcos simples, pacotes em barcos hotéis, pacotes que são realizados em lancha expresso, pacotes aéreos. Nós estamos aqui para atender a todos os públicos e se você está pensando em vir a Parintins em 2022, contata a gente para que a gente possa mostrar para você o melhor do Festival de Parintins. Nesse material, a gente não pode deixar de mencionar a grande cheia de 2021, que já é a cheia recorde e que está causando muitos problemas, não só em Parintins, não só em Manaus, mas em muitas cidades do interior do Amazonas. Dos 62 municípios que o estado tem, 58 estão sendo afetados diretamente por essa cheia. Então a gente coletou algum material para mostrar para vocês como é que está Parintins nesse período de cheia.
quiero estar en ti. Bem, gente, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês por terem assistido o vídeo até o final. Pra gente aqui é um prazer estar mostrando um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho das nossas curiosidades, um pouquinho da nossa região amazônica. O canal Destinos da Amazônia ele foi criado com esse intuito de mostrar para vocês a cultura, as belezas, a gastronomia, tudo que se refere à Amazônia, para que você possa conhecer de antemão e preparar uma viagem e vir futuramente aqui com a gente, tá bom? Para vocês que não me conhecem, eu sou o Rodolfo, deixo a vocês aqui o meu grande abraço e não se esqueçam de se inscrever, gente, assim é que a gente pede o retorno de vocês. Se inscrevam no canal, deixem aí o like de vocês, façam um comentário do que vocês acharam do nosso material. Para a gente é muito importante. Todos os comentários a gente procura responder na mesma hora que vocês fazem. Para a gente está sendo um grande prazer mostrar a Amazônia de uma visão turística, de uma visão de um guia de turismo, que sou eu, já trabalho com turismo há 21 anos aqui na região amazônica, para que você possa conhecer e vir futuramente aqui. Tá certo? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Não percam os próximos vídeos, tá, pessoal?